com os radianos. Quem são os radianos? É trocar o raio pelo nome dele, raio torto, o raio dobrado, o raio circundado na circunferência. Ou seja, o comprimento da circunferência, que é 2 vezes π vezes r, automaticamente eu vou poder pegar esse π e colocar como sendo o comprimento da circunferência sobre 2 vezes o tamanho do raio. Então esse π, que é 3,1415, 3 pontinhos, na verdade ele vai representar um número irracional, que vai significar a quantidade de raios na metade da circunferência, e não na circunferência completa. Ou seja, esse valor, ele é um número real. E por que nós chamamos esse π de 180 graus? Esse π vai ser o equivalente a 180 graus, porque nós veremos agora que metade da circunferência é metade de 360 graus. Nós vimos que o arco, a circunferência ou qualquer ângulo pode ser medido em graus. E a medida em graus significa o quê? Cada grauzinho, cada grauzinho, cada grau é uma parte sobre 360 partes iguais de uma circunferência. Esta circunferência, dividida em 360 partes iguais, me dá 1 grau. E radianos? Eu vou pegar de novo, falar sobre o π, que é metade da circunferência? Não. π é 3,1415, apelidado, como nós falamos, pelo Euler e pelo Gauss, em homenagem a Pitágoras e a Ptolomeu. O radiano é a medida do raio dobrado sobre a circunferência. Vai dar um pouquinho menos que 60 graus. Se você pegar e colocar 3 raios tortos sobre a circunferência, dobrados, curvados sobre a circunferência, não vão conseguir chegar até a metade da circunferência, porque a metade da circunferência é 3,1415, etc. tal tamanho de um raio. Então 3 raios vai ser menor que 3,14, ou seja, equivalente a um número menor que 180 graus. Então se você fizer essa experiência com o seu professor na próxima aula, você vai verificar que o tamanho do raio curvado na circunferência é o ângulo aproximadamente igual a 57 graus. Quer dizer, cada radiano é um raio daquela circunferência específica curvada naquele momento, naquela curva, naquele arco, e vale aproximadamente 57 graus, que significa um radiano. Essa é a medida de um radiano. Agora, para nós entendermos melhor os ângulos, vamos precisar definir o ciclo trigonométrico. Primeiro, vou pegar a circunferência, que nós já aprendemos o que é. Vamos dividir a circunferência em 4 partes iguais, com 2 eixos de simetria. O eixo na vertical e o eixo na horizontal. Como nós, aqui no Brasil, seguimos uma frente que é referida à Europa, como na Europa escrevemos sempre, né, da esquerda para a direita, automaticamente eu vou estar escrevendo, eu vou estar pegando, desmembrando essa minha circunferência e fazer um ponto de início nela. Eu preciso definir um ponto de início. Se eu estou na China, se eu estou no Egito, se eu estou nos Estados Unidos, se eu estou no Brasil, eu tenho que ler essa circunferência da mesma forma. Esse ciclo trigonométrico vai ser lido de que forma? Se eu pegar o sistema cartesiano em relação à homenagem do Louis Descartes, nós vamos perceber que o eixo vertical e o eixo horizontal, eles se cruzam num ponto chamado origem. Para a direita é a parte positiva, porque nós escrevemos da esquerda para a direita, e para cima é a parte positiva, porque subindo dá a impressão de pontos positivos. Ou seja, quando eu vou pegar da direita para sentido anti-horário, eu vou estar seguindo o sentido positivo. Cuidado, turminha, anti-horário é positivo. Não se confundam, horário é negativo. A palavra anti engana, a palavra anti parece que é negativo, mas não é não. Anti, nesse caso, é por causa do sentido do relógio. Quando foi fabricado o relógio? Há muitos anos atrás, nem se pensaram nos eixos positivo e negativo. Quando foi colocado o eixo positivo e negativo, em 1800 e pouco, eles viram que era anti-horário, mas não se importaram com isso. Como eles pensaram em colocar o sentido positivo e o sentido negativo? Pensem comigo. Se você está visualizando o eixo positivo, do 0 para a direita é mais, do 0 para cima também é mais. Se você vai andar desse sentido, do mais para o sentido anti-horário, vai do mais para o mais, logo fica
positivo. Se você for de direita para baixo, vai do mais para o menos, então dá negativo. A partir daí, o sentido horário e o sentido anti-horário passou a ser definido como sendo o valor positivo de um ângulo e valor negativo de um ângulo. Nós não medimos nunca com o transferidor o valor da medida de um ângulo em números negativos, sempre em números positivos. Porém agora, no ciclo trigonométrico, vamos passar a medir ângulos em valores negativos. Colocamos alguns valores para vocês na tela, o 30 graus, o 60 graus, o 90 graus, o menos 30 e o menos 60 graus. Percebam que nós conseguimos localizar o 30, o 60 e o 90 no sentido anti-horário da direita para cima. E da direita para baixo, conseguimos localizar o menos 30 graus e o menos 60 graus. Então, para lembrarmos e nunca mais esquecermos, horário, sentido horário é negativo, anti-horário, sentido anti-horário é positivo. De mais para mais é mais, de mais para menos é menos. Do início dele, iniciamos neste ponto de cá, do lado extremo direito do ciclo, do lado extremo direito do círculo, do lado extremo direito da circunferência. Então agora, turminha, vamos fazer o seguinte, vamos aprender sobre os ângulos notáveis na geometria plana que vocês viram, 0 graus, 30 graus, 60 graus, 45 graus e 90 graus. Eu vou chamar as famílias de 90 graus, vou chamar as famílias de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Por quê, turminha? Porque na trigonometria, nos números complexos, na física, na cinemática, na dinâmica, nós vamos ver estes ângulos. E estes ângulos são extremamente importantes. Por isso, eu vou dividir essa parte em 4 famílias. A primeira família é a família dos 90 graus. Lembrando, vou começar na ponta direita da circunferência, no sentido anti-horário positivo e no sentido horário como sendo negativo. Então, veremos juntos. Aqui nós temos 0 graus. Professor, o que 0 tem a ver com 90? Tudo a ver. 0 mais 90 dá 90 graus, ou seja, 90 menos 90 dá 0 graus. A partir do 0 avanço 90, ou a partir do 0 recuo 90. Se eu avançar vai ser 90 graus, se eu recuar vai ser menos 90 graus. A partir de 90, se avançar mais 90 vai ficar 180 graus, se eu avançar mais 270, mais um pouquinho, 360 graus. Professor, o mesmo ponto representa 0 graus e 360? Como pode, professor? O que está acontecendo nessa circunferência? Daí vamos definir, então, arcos côngruos. Os arcos que estão na mesma posição geométrica e têm medidas diferentes, têm comprimentos diferentes, porém marcam a mesma posição, marcam o mesmo ponto. Então vamos ver juntos agora esse ponto, 0 graus, 360 graus, menos 360 graus, mais 720 graus, menos 720 graus, mais 1080 graus, menos 1080 graus. Onde estão todos esses pontos? Veja comigo, todos eles se localizam em cima desse ponto aqui. Se eu der uma volta completa no sentido anti-horário, eu andei positivo ou negativo, turminha? Positivo, ótimo. E se eu andar no sentido anti-horário, turminha, eu vou andar no sentido negativo, perfeito. Então, se eu andar no sentido negativo, eu vou andar menos 360 graus. E por isso que nós temos aqui 0 graus no sentido positivo, mais 360 graus. Menos 360, volta para o 0. Menos 360, menos 360 graus. Esses 3 ângulos, esses 3 arcos, eles são chamados de arcos côngruos, porque eles definem o mesmo ponto nessa parte geométrica. Vejamos outros ângulos côngruos nessa circunferência. Temos o 90 e o menos 260. Turminha, 90 graus, porque eu saio do 0 e eu ando no sentido anti-horário. E menos 270. Como é que é? Isso aí, você fez aqui 3/4 de uma volta no sentido o quê? Horário. No sentido o quê? Negativo. E este 180 menos 180, a partir do 0, mais 180, meia volta, a partir do 0, menos 180, meia volta,
no sentido horário. Para finalizar, nós podemos atingir aqui este ponto, ou nesse sentido, 270 graus, 3/4 de uma circunferência, ou no sentido horário, negativo. Perfeito, turminha? Isso aí, menos 90 graus. Mas agora, vamos verificar o seguinte. Eu quero traduzir todas essas medidas para radianos. Vamos lembrar então? Um radiano é quanto? Quase 57 graus. Para ficar mais fácil, vamos pensar que π radianos equivale a meia circunferência. Π radianos equivale a meio comprimento de um círculo. Desta forma, eu vou poder dizer que π é igual, entre aspas, 180 graus. Eles têm a mesma correspondência. São arcos côngruos, de mesma medida de comprimento, porém cada uma com unidade diferente. Então vejamos aqui, π radianos era marcado quanto? 180 graus. Agora ficou π radianos. Perceba que o zero não tem bolinha em cima. Antes o zero tinha bolinha em cima. O que significa essa bolinha, turminha? É a unidade de grau. Agora sem bolinha significa um número real. O tamanho do raio dobrado sobre ele, zero. Não precisa de raio para medir esse valor. Se eu dobrar agora este raio sobre esta curva inteira, de ponta a ponta, eu vou ter 3,14 tal, tamanhos de um raio. Ou seja, π radianos. Não vou escrever radiano, não vou colocar bolinha em cima, não vou multiplicar pelo raio. Simplesmente vou marcar um número real apelidado de π. Então agora vamos matar a charada. Esse π, turminha, é o número real. 3,14, 15 e etc. É um número irracional. É um número que não posso escrever na forma fracionária. É o número que significa a quantidade de raios de ponta a ponta, dobrados sobre a circunferência. Então vamos voltar para o nosso ciclo, agora em radianos. Menos π significa o quê? Que eu andei no sentido anti-horário. No sentido negativo, metade do círculo. Vamos preencher então todos os números. 0 mais 1/4 mais π sobre 2. Professor, por que você falou 1/4 e escrevemos sobre 2? Aham, olha onde está então o probleminha. π não é uma volta completa. π é meia volta. π equivale a 180 graus. π equivale a meia circunferência. Então, quando eu falo 1/4 de uma circunferência, é meio π. Então vamos lá. De 0 para π, tem metade da circunferência. Metade dela, π sobre 2. Então fica simples. π sobre 2 mais π sobre 2 dá 2π sobre 2, que é π. Mais π sobre 2 dá 3π sobre 2. Mais π sobre 2 dá 4π sobre 2, que é 2π. E se eu fizer a volta no sentido anti-horário? Eu vou ter então menos π sobre 2, menos 2π sobre 2, que é menos π, menos 3π sobre 2 e menos 4π sobre 2, que é menos 2π. Esses três números são ditos arcos côngruos. O arco, uma volta completa no sentido anti-horário, o arco, uma volta completa no sentido horário e o próprio ponto. São três arcos côngruos, têm a mesma medida geométrica, não têm a mesma medida em graus nem em radianos. Então, turminha, agora vamos falar sobre a família dos 30 graus. Falamos do 0, do 90, 180, 270, apelidamos de família dos 90. Agora vamos pegar a família dos 30 graus. Na família dos 30 graus, o que acontece? A partir do 0, vou andar mais 30, do 0, menos 30, dos 180 graus, vou voltar menos 30 no sentido anti-horário? Não, no sentido horário. Estou voltando horário, menos 30. E no sentido anti-horário, mais 30. Então, repetindo, aqui era 0 graus, aqui era 180 graus. De 0 mais 30, 0 menos 30. Daqui eu tenho de 180 menos 30, de 180 mais 30. Perceba que eu marquei 330 graus. Por quê? Porque aqui é 0, assim como aqui é 360 graus. Então, 360 graus menos 30 vai dar 330 graus. Turma,
Como eu falei, é importante